Adaptações curriculares para a educação inclusiva. Operacionalizando as adaptações curriculares. Quando pensamos sobre esse aspecto das adaptações curriculares, é importante, para além de pensar o currículo, pensar as adaptações e a educação inclusiva. Quando falamos em currículo, de que forma nós podemos conceituar o currículo, né? Entendemos o currículo como sendo uma tentativa de comunicar os propósitos educativos de forma que permaneça aberto à discussão e à crítica e que possa ser efetivamente uma prática. Então, entender o currículo como sendo aquele recurso, né, um instrumento que diz de todas os fundamentos, né, pedagógicos e de que forma isso vai ser transmitido, né, nas ações, nas práticas educativas para o aluno, né, e que também, sem dúvida, serve de instrumento para o professor. Quando pensamos, então, em um currículo, e um currículo que possa ser adaptado, né, e adaptado à inclusão, algumas perguntas são interessantes que nós possamos levantar para interrogar, né, o currículo e verificar das possibilidades, né, se atendem, né, às prioridades de objetivos e de conteúdos, né, e se ele realmente é esse recurso pedagógico, né, que promove uma aprendizagem, né, que transmite um conhecimento. Então, assim, pensar algumas das perguntas, algumas das interrogações que são importantes, né, ou até mesmo interessantes quando nós vamos trabalhar com o currículo e adaptações curriculares. Uma primeira questão, uma primeira pergunta que nós podemos fazer ao currículo. Quais as aprendizagens consideradas mínimas para a etapa e o ano? Então, considerando o aluno, né, ou uma turma em específico, quando organizamos um currículo, quais são essas aprendizagens? Elas estão realmente adequadas, né, à etapa de ensino, né, à idade, né, do aluno que vai se submeter a esse currículo, né, e ele visa a uma aprendizagem adequada, uma aprendizagem esperada dentro de uma determinada disciplina, né, perante um conteúdo. Uma outra pergunta importante, uma outra interrogação, né, quando nós trabalhamos com o currículo, visando sempre, né, a inclusão, visando sempre o aluno. Que conteúdos são chaves para outros conteúdos posteriores? Quer dizer, né, os conteúdos eles estão interrelacionados, né, entre um período e outro, entre uma disciplina e outra, né, quando pensamos numa interdisciplinariedade, quando pensamos na relação entre conteúdos. Então, nós temos a possibilidade de verificar isso no nosso currículo, como é que isso está organizado, né, de que forma nós prevemos isso, né, e que o currículo possa demonstrar, né, essa articulação entre os conteúdos, o que virá antes, né, o que virá depois. Existe, né, esse enlace dos conteúdos que estão sendo apresentados, né, ou esse currículo, né, me permite essa ação, essa inter-relação entre os conteúdos? Uma outra pergunta importante, né, para pensarmos, indagar, né, o currículo, é pensar que aprendizagens são mais urgentes para esse aluno. E aqui, então, nós podemos especificar um pouco mais, né, esse currículo quando falamos de um currículo que atenda à educação inclusiva, né, que vai atender a um aluno específico, né? Então, será que esse currículo, né, as aprendizagens que ele promove, né, são urgentes, são prioridades, né, são necessidades muito específicas para esse aluno, né, para o meu aluno, né? Então que a gente possa levantar no currículo se ele atende a essas urgências na aprendizagem do aluno. Uma outra pergunta é: quais as aprendizagens, né, favorecem a inclusão escolar e social a médio, a longo prazo?
Será, né, que esse currículo ele atende a essas expectativas, né, distribuídos ao longo de aulas, ao longo de meses, ao longo de um semestre, ao longo de um ano, né, ao longo de um processo de escolarização, né, tentando fazer uma inter-relação entre os diferentes anos, né, entendendo a escolarização como um processo contínuo, né. Então, essas questões são importantes quando nós pensamos na elaboração de um currículo, mas também podem ser questões importantes quando analisamos, né, quando avaliamos um currículo e vamos pensá-los para as adaptações curriculares voltadas especificamente à educação inclusiva. Assim, então, quando falamos de adaptações curriculares, do que tratam essas adaptações curriculares? Então, vão partir, né, de um currículo básico, né, de um currículo base que norteia as ações pedagógicas, as práticas educativas, mas devem agora atender à inclusão, à educação inclusiva, né? Então, as adaptações curriculares, se fôssemos definir, né, ou descrever especificamente, diríamos que abrangem, né, a toda uma organização de estratégias educativas que vão ajudar, que vão facilitar e promover a aprendizagem do aluno. Por meio do quê? Por meio de uma flexibilização do currículo, independente da sua dimensão. Então, aqui daí temos, né, um currículo que vai atender especificamente a alguns alunos, né, que apresentam deficiências, que têm a necessidade de uma adaptação no seu processo de aprendizagem. E quando pensamos, então, né, nesse currículo, que vai ser um currículo adaptado, né, um currículo voltado à inclusão e que atende, né, a um aluno que apresenta necessidades educativas especiais, nós também vamos poder identificar nesse currículo dois tipos de adaptações, né, ou duas dimensões de adaptações possíveis no currículo. Dimensões estas menos significativas e mais significativas. Quando falamos das adaptações menos significativas, do que elas tratam, né? São aquelas pequenas modificações no currículo que são facilmente realizadas pelo professor. Diríamos que são assim pequenos ajustes que muitas vezes acontecem na sala de aula, né? No próprio dia a dia da sala de aula. A organização das atividades na transmissão do conteúdo, a organização de grupos em sala de aula que vão facilitar, que vão promover, né, a aprendizagem do aluno. Ainda, os objetivos e os conteúdos, né, aqueles que são mais essenciais, aqueles que são efetivamente necessários. Então, esses são alguns dos ajustes que consideramos como menos significativos. Ainda, né, podemos dizer que no processo de avaliação, né, técnicas, instrumentos que se possam utilizar, né, para adaptar esse currículo. Então, são atividades que podem ser consideradas, né, complementares, né, e que, sem dúvida, vão favorecer na fixação dos conteúdos e fortalecer uma aprendizagem. Uma segunda dimensão desse currículo adaptado é pensar nas dimensões mais significativas. Essa dimensão, ela é uma organização mais diferenciada, né? Então, ela vai envolver uma análise maior desse currículo, principalmente nos seus objetivos, elegendo às vezes objetivos alternativos que não estavam previstos aos demais alunos, mas que vão ser necessários, né, ou que vão promover a aprendizagem daqueles alunos em processo de educação inclusiva. Ainda, né, nessa dimensão mais significativa, a avaliação. A avaliação também é algo que vai ser adaptada e que deve ser, né, uma avaliação flexível e uma avaliação diferenciada, né, para que possa, da mesma forma, avaliar o processo de aprendizagem do aluno, né, daquele aluno especificamente, assim como os demais.
Ainda nessas adaptações mais significativas, nós podemos dizer que são essas modificações mais expressivas, né, no planejamento e na atuação do professor, né? Então, são adaptações discutidas, né, com o corpo pedagógico, adaptações curriculares que vão ser discutidas entre professores, né, entre diferentes disciplinas. Então, que são adaptações mais amplas e que envolvem, então, um trabalho, né, da equipe pedagógica, da equipe de professores. Quando falamos, então, né, nessa adaptação curricular, é importante destacar o professor. E vamos entender o professor como sendo aquele elemento, né, ou aquele sujeito que nesse processo de educação inclusiva ocupa, né, um lugar diferenciado, né? A atitude do professor, ela entra como sendo um disparador no processo da educação inclusiva, né? Entender o professor como sendo um alicerce fundamental para todo esse desdobramento, né, do currículo, dos conteúdos que ali vão ser trabalhados, dos processos de avaliação na aprendizagem. Assim, é importante nós entendermos, né, o que é essa atitude, né? Como nós podemos compreender o que é a atitude. Podemos definir a atitude como sendo um comportamento, né? Um comportamento que é um comportamento social, que é observável nas relações e que vai ser observado na relação professor-aluno. Esse comportamento social, essa atitude, ela foi aprendida e ela é atualizada de acordo com as experiências, de acordo com as vivências, né? Também é atualizado com as informações que se tem, que se troca, né? Essa atitude, podemos dizer que é a percepção do indivíduo que vai relacionando, né, a sua percepção com os seus afetos e com os afetos nas relações entre pessoas, manifestando assim um comportamento. Então, a atitude, né, é algo que está presente nas relações entre as pessoas e a atitude do professor num processo inclusivo, né, num trabalho de adaptação curricular, se faz muito importante, né, é essencial. E essa atitude nada mais né, do que a manifestação de um comportamento, né, de um comportamento que vai acolher essas adaptações curriculares, né, de um comportamento que vai promover uma inclusão, que vai promover a educação inclusiva. E se pensamos em atitudes, né, podemos também levantar alguns aspectos para pensar essa atitude enquanto ações educativas que são necessárias, né, e que podem ser criadas, que podem ser aprendidas, mas que também nós podemos refletir sobre elas. Quais são essas ações de formação de atitudes que nós poderíamos promover? Primeiro, explicar as normas que regulam a vida coletiva para facilitar um conhecimento, essa clareza nas normas. Um outro ponto é colocar em situação de decidir, de julgar situações, o cotidiano das relações. Um outro aspecto importante, valorizar as atitudes esperadas. Um outro aspecto, promover o confronto de opiniões. E ainda poderíamos destacar nessa promoção de atitudes, ou na análise das atitudes, planejar diferentes possibilidades. Um outro ponto também importante seria criar espaços e momentos para se falar sobre como funcionam o mundo, como funcionam as relações. Dessa forma, estaríamos desenvolvendo, né, criando possibilidades de avaliar as atitudes do professor, mas também, né, de inserir novas atitudes nas relações educativas e formar alunos, né, com atitudes inclusivas, com uma acessibilidade atitudinal no processo inclusivo.